paz do Senhor a todos, bom dia, graça e paz a todos que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de escatologia e estamos ansiosos aí para estar concluindo esse estudo. Vamos fazer uma oração inicial para a gente poder iniciar o nosso estudo dessa manhã. Peço para que você, onde você estiver, que você feche os teus olhos. Eu tenho certeza que Deus está no controle. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Pai, nesse momento, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Pai, te pedimos a tua orientação, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, direcionar o nosso estudo, abençoar as famílias, Senhor, alcançar aqueles que precisam do conhecimento, Senhor, para que seus corações, Senhor, tenham paz. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos nessa manhã, abençoa cada família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, irmã Lane, irmã Adriana, pastora Fabiana. Amém. Quero lembrar vocês aí que nossas aulas, elas também estão ficando no YouTube, no canal da igreja, Igreja Viva no YouTube, para você acessar a hora que você quiser. Quando você puder, por favor, se inscreva lá, dá um like, para a gente é importante, que você comente, deixe a sua opinião, pergunta. Esse é um fórum justamente para isso, para tirar as dúvidas e a gente estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Na semana passada a gente iniciou o nosso estudo falando sobre terminamos a parte de bodas do Cordeiro, falamos sobre a grande tribulação, e começamos a fazer uma leitura sobre, Diaconisa Fátima conectou aí, então começamos a fazer uma leitura sobre a abertura dos selos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você não tem a nossa apostila, aqui é a nossa apostila de escatologia, tá? Você envia aí o teu e-mail pra gente, que a gente vai estar encaminhando para você a nossa apostila, onde tem os nossos estudos todos direcionados, tá? E a gente falou sobre o início da grande tribulação. Lembrar vocês quando que a última semana vai iniciar, E é uma pergunta para quem está nos assistindo: quando que vai iniciar a última semana? Bom dia, paz. Irmã Bernadette acabou de conectar, glória a Deus. Então, quando que a última semana vai ser iniciada? A última semana será iniciada com a assinatura de um tratado de paz, Então, a última semana de Daniel, ela será iniciada com a assinatura de um tratado de paz. Muitas pessoas estão falando: mas já iniciou. Não, ainda não iniciou, certo? A última semana de Daniel ainda não iniciou, porque para ela iniciar, precisa da assinatura de um tratado de paz. E aí a pergunta que eu fiz na semana passada é: a igreja será arrebatada antes, depois, no meio? E aí depende de cada linha teológica, certo? Nós estudamos sobre o pré-milenismo, certo? Pré-tribulacionismo, Tem a linha pré-tribulacionista, tem a linha pós-tribulacionista, tem a linha mesotribulacionista. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, antes do início da última semana. Mas existem irmãos que creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, outros acreditam que a igreja será arrebatada no final, Então, nosso estudo é direcionado, para a nossa crença de que Cristo vai arrebatar a sua igreja antes do início da última semana, certo? E nós iremos hoje fazer um estudo direcionado, para a abertura dos 7 selos, tá? Que estão escritos lá no livro de Apocalipse. Se você quiser já preparar a tua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura dos 7 selos, que fala também de uma passagem muito famosa na Bíblia, que são dos Cavaleiros do Apocalipse, certo? Os Cavaleiros do Apocalipse. Aqui tem até uma figura na apostila, aqui, ó. Estão vendo? Cavaleiros do Apocalipse, figura na apostila, E aqui está dizendo aonde está escrito isso, lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, tá? Então, na nossa apostila, nós temos isso, temos a abertura dos 7 selos.
E a Bíblia ela nos relata que vão ser abertos 7 selos, vão ser tocadas 7 trombetas, vão ser derramadas 7 taças. O número 7 é o número da perfeição, tá? É o número da perfeição. Então, vamos lá. Hoje vamos, só para recapitular, né? A gente já fez um breve resumo, mas nós estudamos sobre as 70 semanas de Daniel, quando ela se iniciou, quando que ela parou de ser contada nas 69 semanas, certo? E essas 69 semanas ela foi finalizada com a morte de Jesus, tá? Jesus Cristo morreu na cruz e acabou ali as 69 semanas e está faltando uma semana para terminar a profecia de Daniel. A última semana ela vai se iniciar com o acordo de paz. Nós falamos que hoje nós estamos vivendo no período da graça. O que significa o período da graça? Esse período também é conhecido como Era dos Gentios, tá? E o que significa a Era dos Gentios e o período da graça? A Era dos Gentios e o período da graça significam um período em que Jerusalém, né, estará sob o domínio dos gentios, certo? Jerusalém estará sob o domínio dos gentios na Era dos Gentios, no período da graça. Hoje, Jerusalém, ela, por mais que esteja rodeada por Israel, ela não pertence a Israel. Uma parte da cidade é árabe, a outra parte é judaica, mas a cidade de Jerusalém não é de Israel, certo? Só que ela vai ser devolvida a Israel. No futuro, Israel voltará a ter o controle de Jerusalém, para que a profecia se cumpra, certo? Israel precisa tomar o controle de Jerusalém e precisa outra coisa acontecer em Jerusalém. Precisa ser erguido o templo, né, do Senhor lá em Jerusalém. Então hoje a gente ainda não tem um templo em Jerusalém. A gente tem no lugar do templo, a gente tem digamos assim, uma construção, né, que foi construída no lugar do templo de Jerusalém. E de frente para essa construção, né, que me fugiu o nome agora, né, a construção que está lá, e em frente a essa construção tem uma mesquita, né, e no local onde será construído o templo, né, de Jerusalém, é um local que não é dominado pelos judeus, é um local de domínio árabe. Então no futuro, né, no futuro próximo, provavelmente, os judeus irão dominar novamente a cidade de Jerusalém por inteiro e construirão um templo, o terceiro templo, certo? Esse templo, onde Deus será adorado nesse templo, vai presenciar justamente os acontecimentos do finais dos tempos, que é o anticristo, a besta, né, e a abertura de todas essas profecias. A paz do Senhor, irmã Silvânia, irmão Renan, que está nos acompanhando. Então, todos esses acontecimentos precisam se cumprir para que possa ser iniciada a última semana. Primeiro acontecimento que precisa se cumprir: Jerusalém tem que voltar para o domínio, né, dos judeus. Segundo, construção do terceiro templo, né, em Jerusalém. Isso precisa acontecer. Por quê? Porque os judeus hoje não fazem sacrifício. E por que os judeus hoje não sacrificam? Porque eles não têm um templo onde vai sacrificar. Não é em qualquer lugar que se pode sacrificar, né? Segundo a lei, né, de Moisés, você tem que apresentar o sacrifício no templo de Deus. Então, o templo de Deus, ele precisa ser reconstruído para que haja, né, os sacrifícios ali, voltem à adoração do templo pelos judeus. Então, tudo isso precisa se cumprir para que a última semana possa ser iniciada, certo? Agora, você imagina quanto tempo o povo de Israel está esperando a construção desse terceiro templo, né? Quando esse terceiro templo for construído, vai ser algo estrondoso. Por quê? Porque as nações que vão estar ao redor de Israel vão se enfurecer, né? Por quê? Porque elas não suportam, né, o cumprimento da profecia, né? Não suportam que Israel possa voltar a ter uma casa para adorar a Deus, né? Então a gente precisa se preparar para que isso, quando isso acontecer, para que a gente não esteja enganado. Então vamos começar hoje a nossa aula sobre a abertura dos selos, tá? Lá em Apocalipse 6, eu quero te convidar
a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 6. E aí, ao longo da aula, eu vou colocar a minha opinião, certo? Sobre a passagem que nós vamos ler. E eu gostaria que você também tivesse dúvida e colocasse a sua opinião para a gente poder debater aqui, tá bom? Então vamos fazer uma leitura aqui de Apocalipse 6, que fala sobre a abertura dos selos, tá? Abra a tua Bíblia aí em Apocalipse 6, diz assim: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, ou seja, o primeiro selo, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Vamos lá, vamos contextualizar. O primeiro selo foi aberto. O único que tem autoridade para abrir o selo é Jesus. Por quê? Porque ele é o Cordeiro. Ele foi o sacrifício perfeito, tá? Então somente ele pode abrir o selo. Ninguém consegue abrir esse selo. E aí os 4 animais. Que 4 animais são esses? Certo? Lá na porta da nossa igreja a gente tem uma figura, né? Tem uma imagem de 4 seres viventes, tá? Um com rosto de leão, outro com rosto de boi, outro com rosto de águia e outro com rosto de homem. Esses são os 4 animais que está se referindo aqui o livro de Apocalipse. E, né, ele diz assim: ouvi um dos 4 animais que dizia, e a sua voz era como de trovão. E ele diz: vem e vê. Então, esses 4 animais são os 4 seres viventes que estão no trono de Deus, ali justamente fazendo a sua adoração ao Senhor. E ele disse: vem e vê. E aí eu fui, escrito lá em Apocalipse 6, versículo 2. Olhei e eis que um cavalo branco estava sentado. O seu cavaleiro sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada a coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, o primeiro cavaleiro da abertura do primeiro selo é o cavaleiro branco, certo? Esse cavaleiro branco não é Cristo, tá? Ele é o anticristo. Por que que ele é o anticristo? Muitas pessoas me perguntam, por que que esse cavaleiro branco é o anticristo? Porque a Bíblia diz que esse cavaleiro branco, ele saiu para vencer, ou seja, ele não é vencedor, ele saiu para vencer. Então, primeira coisa, Cristo, ele é vencedor. Ele não saiu para vencer, ele já é vencedor, ele já é Deus. Quando o diabo tenta Cristo no deserto, ele disse: ó, se me adorares, te darei todas as nações. Cristo já sabia que as nações eram dele, ele não precisava adorar, e a palavra de Deus diz que é adorar somente ao Senhor teu Deus, certo? Então Cristo, ele sabe quem ele é, né? Ele sabe quem ele é, porque ele veio e quem enviou ele. Então a primeira coisa que nós temos que ter consciência: o anticristo, ele não vai vir como vencedor, ele vai vir para vencer, certo? Ele vai vir para vencer. E esse cavaleiro branco de Apocalipse 6, versículo 2, é o anticristo, porque além dele vir para vencer, ele recebeu um arco na sua mão, certo? Um arco, sobre ele tinha um arco. Então esse arco, ele representa uma arma, e essa arma não é uma arma de curto alcance. Uma espada, você consegue ferir apenas pessoas que estão próximas a você, né? Com uma espada você consegue ferir apenas aquela pessoa que está no seu campo de acesso. Mas com um arco e uma flecha, você consegue ferir pessoas que estão distantes, certo? Pessoas que estão longe. Então o domínio do anticristo vai ser um domínio em que ele vai conseguir ferir pessoas próximas e distantes. Por isso que é o significado desse arco. É uma arma que fere tanto quem está próximo quanto quem está distante. E ele vai precisar ferir essas pessoas para poder exercer o seu governo. Então o anticristo, ele é esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, versículo 2, porque ele vai vir para vencer. Ele não é vencedor. Jesus não, ele já venceu. Jesus, ele morreu e venceu a morte. Todas as vezes que a Bíblia vai se referir a Jesus, ela vai se referir a Jesus como vitorioso, como vencedor, porque ele já venceu. Ao contrário de muitas pessoas que falam que Jesus fracassou na cruz, isso não é verdade.
Outro dia eu estava ouvindo um líder, né, religioso, infelizmente da religião católica, né, e ele estava falando que Jesus fracassou na cruz. E isso não é verdade, né? Jesus não fracassou na cruz, Jesus venceu na cruz, né? Então nós temos que entender que a vida de Jesus e a sua morte não foi um fracasso, foi a sua maior vitória, porque ele venceu a morte. Era necessário que ele morresse para que nós vencêssemos a morte junto com ele. Por isso que ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque ele viveu e nós viveremos também, tá? Então, nós estamos falando do primeiro cavaleiro, que é o cavalo branco. E a pergunta que eu faço para vocês é: por que o primeiro cavalo é o cavalo branco e não o cavalo amarelo, e não o cavalo vermelho, e não o cavalo preto? Alguém sabe responder essa pergunta? Por que o primeiro cavalo é o cavalo branco, né? Essa é uma coisa que você precisa meditar. Enquanto a gente vai lendo sobre os outros cavaleiros, sobre os outros selos, pense sobre isso. Por que Deus estabeleceu essa ordem de cavalo branco primeiro? Vamos ler o versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o animal dizendo: vem e vê. Que animal é esse? É os seres viventes que eu mencionei, né, que estão no trono de Deus. Vem e vê. E saiu outro cavalo, cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, o segundo cavaleiro é o cavalo vermelho, ou seja, ele vai fazer guerra. E aí é aquela pergunta que eu fiz no começo: por que a ordem é cavalo branco e cavalo vermelho, né? Por que a ordem é essa? Fica na sua mente essa pergunta. E havendo aberto o terceiro selo, agora já estamos no terceiro selo, certo? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal. Então perceba, primeira coisa que a gente precisa perceber: o primeiro selo, um animal, um ser vivente falou para João: vem ver. No segundo selo, o segundo animal, o segundo ser vivente, falou para João: vem ver. No terceiro selo, o terceiro animal falou, ou seja, cada ser vivente falou para João vir ver um dos selos que foram abertos até agora, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa, né, meditar. Por que um único animal não falou os 4 selos? Porque existe, né, existe por trás disso um motivo. Deus não faz nada por acaso, tá? Então vamos lá. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal, dizendo: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto estava sobre ele assentado, e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Ou seja, não foi nenhum dos 4 animais que disse essa voz. Foi uma voz no meio dos 4 animais. Ou seja, não foi nenhum dos 4, mas uma voz que estava no meio dos 4 animais, no meio dos 4 seres viventes. E dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Certo? E aí, ou seja, é a fome, né? O cavaleiro preto, né? Se você tiver a nossa apostila, você abrir lá na parte dos 7 selos, você vai ver a simbologia, certo? Então, o cavalo preto, ele trouxe a escassez de alimento. Então, a pessoa, ele está dizendo aqui, essa medida de trigo, essa medida, 3 medidas de cevada, era um salário de uma pessoa para um dia. Ou seja, ele está dizendo assim: o trabalho de um dia de uma pessoa só vai dar direito a ela de comer, de ter acesso a esse tipo de alimento. Ou seja, as pessoas vão passar dificuldade para se alimentar. Certo? Então, esse cavaleiro é o cavaleiro que vai trazer fome para o mundo. Certo? Então, nós temos o cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo preto.
certo? Então vamos lá, continuando. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, ou seja, do quarto animal. Não, nenhum dos animais repetiu. Cada um chamou João para ver uma coisa. Vem e vê. E olhei, e eis que o cavalo amarelo estava sentado sobre ele, e tinha um nome Morte e o Hades. Tá? Não sei como está escrito na tua Bíblia. Na minha Bíblia está escrito inferno, mas essa palavra no original não é inferno, é Hades. Tá? O que significa Hades? Hades significa mundo dos mortos, né? Região dos mortos. Então, e tinha o nome Morte, e o Hades o seguia, e foi-lhe dado o poder de matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste, com feras da terra. O que é a quarta parte da terra? Eu, sou engenheiro de formação, então a quarta parte da terra representa 25% das pessoas da terra vão morrer. 25%. Se a terra hoje, digamos que a terra hoje tenha 10 bilhões de pessoas vivendo na terra, a quarta parte das 10 bilhões de pessoas vão morrer, ou seja, 2 bilhões e meio de pessoas vão morrer. 2 bilhões de pessoas vão morrer. Se a Terra tiver 10 bilhões de pessoas, 2 bilhões e meio de pessoas vão morrer através da abertura do quarto selo. E aí ele fala que elas vão morrer como? Ela vai morrer com espada, com fome e com peste, certo? E com feras. Então, os 4 primeiros selos foram abertos, tá? Então, por que cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo? Cavalo branco, a falsa paz. Cavalo vermelho, a guerra. Cavalo preto, a fome. E cavalo amarelo, a morte, certo? A morte. Então, a sequência de juízo de Deus sobre a terra é falsa paz. Deus vai permitir que os homens sejam enganados. O maior castigo para alguém que engana todo mundo é ser enganado. Eu não sei se os irmãos conhecem pessoas que têm o hábito de querer tirar vantagem de todo mundo, né? Infelizmente, a gente tem visto um crescimento de pessoas que querem tirar vantagem uma das outras, né? E a pior coisa para uma pessoa que quer tirar vantagem da outra é quando ela é passada para trás, né? Então Deus, ele vai entregar ao homem, a humanidade, quando eu falo homem, é a humanidade, a sua própria concupiscência, a sua própria sujeira, a sua própria imundície. O homem está corrompendo o mundo, o homem está usando os recursos naturais do mundo de forma desenfreada, o homem está matando pessoas, o homem está querendo acumular riquezas, e Deus, no seu juízo, a primeira coisa que vai fazer vai ser entregar o homem aos seus próprios enganadores, certo? Então, o ser humano, ele vai ser entregue a uma pessoa que vai ser possuída pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, certo? E essa pessoa vai enganar a humanidade inteira, dizendo que ela vai trazer paz para a humanidade. E quando ela for, digamos assim, vitoriosa, que é o que está escrito aqui na abertura do primeiro selo, e ela vai sair para vencer. Então significa que ela vai vencer, mas que ela ainda não venceu. E ela vai sair para vencer. Então, quando ela for vitoriosa, aí vão ser abertos os outros selos. Quando o cavaleiro branco, conseguir estabelecer o seu reinado, o seu governo sobre a terra, só aí os cavaleiros vermelhos serão abertos, o preto será aberto e o amarelo será aberto, certo? Então, tudo depende do acontecimento, porque na nossa vida nada acontece por acaso. Deus tem um controle de tudo. Aqui também, Deus tem um controle de tudo. Então ele só vai permitir que o primeiro selo seja aberto quando tudo estiver pronto, preparado para que o primeiro selo
seja aberto. O segundo selo só vai ser aberto quando Jesus abriu o segundo selo. E quando Jesus abrirá o segundo selo? Quando o primeiro selo já tivesse cumprido. Então, se cumpriu o primeiro selo, o anticristo se manifestou, ele venceu, ele se assentou, o seu governo foi estabelecido? Foi. Já que o seu governo foi estabelecido, agora eu vou abrir os juízos sobre a humanidade. Entenda, Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, primeiro Deus vai permitir que o anticristo assuma o governo, e quando a humanidade confiar no anticristo, Deus vai começar a abrir o segundo selo. E vai abrir o segundo selo. E o segundo selo vai ser o quê? Guerra. O primeiro selo é paz. Ele vai prometer uma paz. Quando o segundo selo for aberto, vai cair a máscara do anticristo. Por quê? Porque ele veio para trazer a paz. E o segundo selo não é a paz, é a guerra. Então a guerra vai desmascarar o anticristo. Certo? Porque, na verdade, já estava tudo encoberto para que acontecesse a guerra. O anticristo, o nome anticristo significa contrário a Cristo. Cristo, ele é paz. O anticristo é guerra. Então, o reinado, o governo do anticristo vai ser todo ele preparado para esses acontecimentos que a Bíblia está relatando, tá? Então, não se engane. Não vai ser uma fatalidade. Não vai ser, digamos assim, alguma coisa ao acaso. Vai estar tudo preparado para acontecer. O anticristo vai desejar que aconteça isso, porque faz parte do governo dele trazer a guerra, certo? Vai trazer a guerra. E entenda, o cavaleiro da guerra é o cavaleiro que tem uma arma chamada espada. A espada foi aquilo que eu falei para vocês no começo do nosso estudo de hoje. A espada é uma arma que ela só atinge quem está próximo. Você não consegue jogar a espada muito longe e atingir alguém. Então, essas guerras que vão acontecer, que vão ser trazidas pela abertura do segundo selo, vão ser guerras de países vizinhos, dentro às vezes de fronteira. Existem muitos países que dentro dos seus países existem povos que querem se emancipar. Existem povos que querem ter independência. Então vão eclodir muitas guerras internas a países e guerras de países fronteiros, que são guerras antigas. Por exemplo, né, Israel com o povo árabe vai ter uma guerra. Né? Por exemplo, povos que querem independência na Europa vão fazer guerra. Povos na Ásia que querem independência vão fazer guerra. Então vão eclodir guerras em todo o globo terrestre, de países, de nações que vão querer a sua voz, vão querer ter a sua identidade. Então aquilo que o anticristo veio trazer, que é a paz, vai desmoronar com a abertura do segundo selo, certo? Mas e por que, pastor, quando abre o segundo selo e a máscara do anticristo cai, por que as nações não tiram o anticristo do poder? Porque elas vão estar em guerra. Quando você está em guerra, né, digamos assim, por exemplo, aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento de calamidade pública. Então, nesse momento de calamidade pública, alguns direitos eles são suprimidos, né? Alguns poderes são concentrados no executivo. Então, quando você tem uma situação de guerra, de calamidade, alguns poderes estão concentrados no executivo. E quem será esse executivo? Será o anticristo. Então ele, por ser o detentor do poder executivo, ele não vai querer abrir mão da sua autoridade. Então ele vai concentrar ainda mais nele poder. Quando isso começar a acontecer, vai concentrar ainda mais no anticristo poder. E aí ele vai ter mais autoridade para fazer o que ele quiser. Tá? E aí a abertura do terceiro selo. O terceiro selo é a fome. Então o que acontece? Quando os países entram em guerra, a primeira coisa que os países fazem para derrotar os seus inimigos, qual é? É cortar a fonte de suprimento. É cortar a fonte, né, de recursos, de víveres, né, para aqueles países. Então os países vão diminuir o seu comércio. Vai ser diminuída a troca de alimento entre os países. Os países vão ter escassez de produtos, de matéria-prima. Por quê? Porque isso vai desencadear um ciclo, né, que não é um ciclo virtuoso.
É um círculo vicioso. Por quê? Eu tinha uma paz, eu tinha comércio com todo mundo. Do nada começa um ciclo de guerra. Então um país faz guerra com outro, e aí aquele país que comercializa com um país não pode comercializar com o outro, porque ele está em guerra. Então o fluxo de mercadoria vai diminuir no mundo inteiro, e isso vai fazer com que haja uma fome muito grande no globo terrestre, certo? Essa fome vai ser trazida por isso. Então o anticristo ele vai explicar, não, a gente está passando por fome por causa das guerras, mas a Bíblia está dizendo que vai ser liberado um cavaleiro que vai trazer fome. Tudo é espiritual. Nada do que acontece no nosso mundo, ele acontece sem antes ser liberado espiritualmente. Então, tudo que acontece aqui na terra, antes houve uma liberação espiritual no céu para que acontecesse aqui na terra. Então, também assim, explicações vão ter muitas para a guerra. Ah, não, porque é uma rivalidade antiga. Ah, porque está querendo emancipação. Não importa. A palavra de Deus está dizendo, vão eclodir guerras ao longo da terra. E aí essas guerras vão desencadear a abertura do terceiro selo, que é o quê? A fome. Porque os países vão parar de trocar os seus alimentos e vão entrar em escassez. E aí com a fome, muitas pessoas vão ficar privadas, né, de alimento, vão estar sem dinheiro e vão até aumentar o número de delitos, né? Porque quando a fome aumenta, as pessoas ficam desesperadas. E aí vai abrir o quarto selo, que é o quarto animal, que é a morte, que é o cavaleiro amarelo. E ele diz que a morte vai matar de quê? Vai matar pela guerra, pela fome e pela doença. Então ele diz assim no Apocalipse 6, versículo 8: e a morte e o Hades o seguia, e foi-lhe dado poder para matar 25% da terra, com espada, ou seja, com guerra, com fome, com peste e com feras, ou seja, os animais da terra vão se revoltar contra os seres humanos. Por quê? Porque vai haver muita fome, inclusive para os animais. Se os homens não tiverem comida para si mesmos, os homens vão alimentar os animais? Não. Então o que vai acontecer? Os animais vão começar a sentir fome e vão atacar os próprios humanos. Então é isso que esse quarto selo está dizendo, que vão ser as causas da morte: guerra, fome, doença, que é peste. A gente já está vendo aí doença matando muita gente, né? E feras da terra. Feras. Os animais, né? As feras da terra vão atacar os homens. E agora a gente vai continuar. Alguém tem alguma pergunta? Estou vendo que o irmão Bira está nos assistindo aí. A paz, irmão Bira, diácono Birajara. Saudade de você. Amém? Então vamos continuar lendo aqui o versículo 9. Quem tiver dúvida, por favor, coloca aí na nossa live, porque às vezes a tua dúvida é a dúvida de alguém que está nos assistindo também. E se você estiver nos assistindo no YouTube, né, se inscreva no canal da igreja, né, deixa o seu like, que é importante para a gente, você estar lá registrado com a gente, para a gente estar enviando novos estudos e você saber o que está acontecendo nos estudos da igreja. O link do canal do YouTube está aí no nosso chat, tá? Quem tiver aí conectado, é só clicar que vai ser direcionado para o YouTube. Tá? Então vamos ler lá, Apocalipse 6, versículo 9. E aí abriu-se o quinto selo, e vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e lhe foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Olha só que tremenda essa palavra. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a morte, ela é permissão de Deus. A morte é permissão de Deus. A vida é permissão de Deus. A Bíblia diz que a nossa entrada e a nossa saída, ela é marcada por Deus.
Então nada que acontece na nossa vida pode fugir ao controle de Deus. Então aqui, nesses versículos que nós lemos, estão as pessoas que foram mortas pelo anticristo. Foram mortas porque não aceitaram o governo do anticristo. Foram mortas porque não aceitaram receber a marca da besta. E elas foram mortas. E elas estão clamando no trono de Deus, dizendo: Deus, quando que o Senhor vai nos vingar? Elas foram mortas. São pessoas que são salvas. Então aqui está aquilo que eu falei nas aulas anteriores. Haverá salvação durante a grande tribulação. Por quê? As pessoas vão para o céu. Elas vão para o paraíso. Só que elas ainda não vão ser ressuscitadas. Por quê? Porque elas morreram depois que a igreja foi arrebatada. A igreja aqui, já, na minha visão, né, ela já foi arrebatada. Ela já foi arrebatada. Porque aqui não fala da igreja, aqui está falando daqueles que foram mortos pelo domínio do anticristo. Então a igreja já foi arrebatada, já ressurgiu. A igreja já recebeu um corpo glorioso, né? E aqui aqueles que foram mortos estão clamando para Deus, dizendo: Deus, nos vinga, desce com teu juízo. Aí Deus está falando: não, espera mais um pouco, porque ainda tem mais gente que precisa morrer. Olha só a resposta de Deus para essas almas que estão clamando justiça. Deus diz para eles: espera, repousa mais um pouco de tempo até que se complete o número de conservos, ou seja, o número de irmãos que haviam de ser mortos como vocês foram. Então Deus está dizendo que Ele vai permitir que mais pessoas morram pelo nome dEle, por amor a Ele. Então às vezes as pessoas pensam assim: mas por que isso não é permissão de Deus? Não, tudo é permissão de Deus. Tudo de bom e tudo de ruim que acontece passa pela permissão de Deus. Se Deus permitiu, Ele tem um motivo. Ele está dizendo aqui para o apóstolo João: olha, eles vão aguardar mais um pouco. Eles vão aguardar mais um pouco. Porque ainda tem mais gente que precisa morrer pelo meu nome. Tem mais gente que precisa morrer pelo meu nome. Isso é o 5º selo. Que a gente está falando é o 5º selo. Ou seja, o 5º selo é o clamor daqueles que morreram porque não aceitaram o governo do anticristo. É o 5º selo. Vamos ver agora o 6º selo, versículo 12, de Apocalipse 6. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança os seus figos verdes abalada por um vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, grandes e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Olha só. Então, o 6º selo, o que Deus faz? Deus abala os fundamentos da nossa terra. Deus abala. O que Ele faz? Ele faz um grande terremoto que muda de local os montes. Ele faz com que as estrelas caiam na terra, ou seja, chuva de meteoros na terra. Uma grande catástrofe acontece no mundo, ao ponto das pessoas irem procurar as montanhas, as rochas, que são os lugares mais firmes do mundo, para poder se esconder. E eles reconhecem que isso tudo é a ira de Deus. Por quê? Porque as desculpas vão ter acabado. Hoje nós estamos procurando desculpas para tudo que acontece. Temos um vírus que está circulando, né? Isso aconteceu porque o homem lá não sei aonde comeu um animal, e aí o animal sofreu uma mutação, e essa mutação gerou um vírus, e esse vírus foi transmitido para o animal, e do animal passou para os seres humanos.
Então nós temos um monte de desculpa, mas nenhuma delas ela vai satisfazer tão bem quanto essa. O homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem está sofrendo o juízo de Deus. Essa é a explicação. Nós, os seres humanos, estamos vivendo um tempo de juízo de Deus. Deus está abrindo o seu juízo sobre a humanidade. E nós estamos vendo o princípio dessas dores, o princípio das dores de parto, tá? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Agora a gente já passou para o capítulo 7 de Apocalipse, tá? Capítulo 7. Isso a gente leu o sexto selo. O sexto selo é o quê? É o sol vai se escurecer com a fumaça, a lua vai ficar com o sangue, né? Vai haver um terremoto, os montes vão mudar de local, né? Vai se precipitar meteoros na terra e todos vão se esconder. E aí no capítulo 7 ele disse: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Olha só, se existe uma coisa impensada, é o vento parar de soprar, né? O vento vai parar, né? Deus vai ordenar que 4 anjos retenham o vento. Eu não sei quantos de vocês sabem qual é a origem do vento. O vento, ele tem origem no aquecimento desigual da Terra. A Terra, ela tem um formato esférico e os raios solares, eles aquecem mais o Equador do que os polos. E aí gera uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão faz com que ocorra os deslocamentos de massas de ar, que são os ventos. Então Deus está dizendo aqui que ele vai fazer com que um anjo fique no norte e no sul, no leste e no oeste, impedindo que haja movimentação de vento, de massa de ar. Ou seja, não vai soprar uma brisa sobre a terra, vai parar. Hoje quem investiu em energia eólica, então vai perder dinheiro, porque não vai ter vento para mover, né, os aerogeradores. Então vamos lá. Versículo 2 de Apocalipse 7. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os seres do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, eram 144.000 assinalados, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. Depois destas coisas olhei, e eis que vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com as palmas de suas mãos, e clamavam grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado, e ao Cordeiro. Então, amado, nós vemos aí, não entramos ainda no 7º selo, tá? Não abrimos ainda o 7º selo. Nós estamos ainda na passagem do 6º selo para o 7º. E Deus revela que vão haver 4 anjos que vão segurar os ventos, e vão haver mais 4 anjos que vão ter poder de danificar a terra, o mar e as árvores, mas eles não vão danificar enquanto Deus não marcar 144.000 judeus, filhos de Israel. Aqui ele está dizendo o seguinte: judeus, filhos de Israel. Mais um motivo para que eu creia que a grande tribulação, o juízo que Deus está descendo sobre a humanidade, é uma continuação da promessa das 70 semanas de Daniel para Israel e para Jerusalém. Ou seja, a igreja
não faz parte dessa profecia, ela já foi arrebatada, ela já está com Deus no céu, ela já está no casamento com Deus na bodas do Cordeiro, tá? Então, aqui a Bíblia só fala para Israel. Então, Deus só vai salvar Israel, não vai salvar os seus filhos? Não, Deus está dizendo o seguinte: a igreja, ela foi arrebatada. Aqueles que não foram arrebatados, que não eram igreja, que se tornaram igreja, vão ser mortos como mártires. Aqueles que não forem mortos não serão salvos. Só vai ser salvo quem for morto. Mas para Israel existe uma promessa diferente. 144 mil judeus serão marcados durante a grande tribulação para serem libertos e salvos. Amém? E isso porque a gente não abriu ainda o 7º selo, tá? E aí, versículo 11 de Apocalipse 7. E os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Os 4 animais são os 4 seres viventes. E os 24 anciãos, ou seja, o trono de Deus, ele tem na sua estrutura ali 24 anciãos que adoram a ele 24 horas, e tem 4 seres viventes que são os 4 animais que estão ali diante do trono de Deus. E prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos falou: Estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem a calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, lhes servirá de guia para as fontes da água viva, e Deus limpará os olhos de toda lágrima. Então, por que, que o ancião ali está falando para o apóstolo João que o Cordeiro os guiará para a água da vida? Porque eles ainda não ressurgiram, eles ainda não ressuscitaram. Esses que estão no trono são aqueles que foram mortos durante a grande tribulação, que ainda não ressuscitaram, ou seja, ainda não têm a vida eterna. Eles estão aguardando a promessa da vida eterna. Quem já tem a vida eterna? Aquele que já foi arrebatado, aquele que recebeu um corpo glorioso nas nuvens com Cristo para entrar na boda do Cordeiro. Esse já tem a vida eterna. Por quê? Deus já entregou um corpo incorruptível para eles. Eles já têm um corpo eterno. Esses que morreram na grande tribulação, eles estão aguardando justamente essa ressurreição. Por isso que o ancião está dizendo: eles serão guiados para as fontes da água da vida. Por quê? Porque eles vão ganhar a vida eterna também. Mas eles ainda não ganharam. Tá? Eles ainda não ganharam. Eles ainda não receberam da água da vida, porque eles estão aguardando se cumprir o tempo. E aí, em Apocalipse 8, ele abre o 7º selo finalmente. O 7º selo é aberto em Apocalipse 8 e diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Amado, essa palavra, silêncio no céu, ela é muito forte. Porque só fez silêncio no céu quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu, fez silêncio no céu. E depois voltou ao normal. Aqui está dizendo que o céu vai fazer silêncio durante meia hora quando abrir o 7º selo, de tão importante que é esse selo. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, ou seja, o 7º selo aponta para 7 trombetas. O 7º selo aponta para 7 anjos com 7 trombetas, certo? E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante dele. E fez
E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Ontem nós fomos orar no monte e queimar os pedidos de oração. Aquela fumaça que foi queimada, aquela fumaça chega ao trono de Deus. Por quê? Porque pela nossa fé, as nossas orações, elas são direcionadas para Deus. Então o anjo tocou o incensário, encheu de fogo o altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos tinham 7 trombetas e preparavam para tocá-la. Então a gente vai encerrar nossa aula por hoje, porque a gente agora terminou os 7 selos e vamos entrar nas 7 trombetas. Hoje nós estamos aguardando as perguntas dos irmãos, certo? Aquele que tiver pergunta, faça. Hoje ninguém perguntou, hoje o pessoal está com medo dos 7 selos, né? Então eu quero te pedir, né? Faça a pergunta, a gente vai dar um tempinho aí enquanto eu vou fazer aqui alguns avisos, mas faça a tua pergunta, né? Nós lemos hoje sobre os 7 selos. Os 7 selos são os 4 animais: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Cavalo branco, falsa paz. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo preto, fome. Cavalo amarelo, a morte. Então a morte é o último cavalo. E cada um desses selos foi anunciado por cada um dos seres viventes. O 5º selo é o clamor dos mártires, pedindo justiça. O 6º selo é justamente o juízo de Deus, fazendo com que as estrelas caiam na terra, que hajam terremotos, que a terra estremeça com a ira de Deus. E o 7º selo são o posicionamento dos 7 anjos para tocar as 7 trombetas, que vão anunciar, né, justamente o juízo de Deus. As trombetas, eu costumo dizer que as trombetas, elas são instrumentos que têm 2 funções. Uma função da trombeta é bélica, né? É para o exército. Quando a trombeta é tocada, significa os soldados, quando ouvem o som da trombeta, eles têm que se posicionar para a guerra. Eles têm que tomar posse da posição de guerra deles. Então a trombeta serve para posicionar os soldados. Então a trombeta tem a função de trazer uma ordem de posicionamento, certo? E a segunda função da trombeta é fazer o homem se arrepender dos seus pecados. Lembrar a ele que Deus também é juízo. E que o homem precisa se refletir, fazer uma reflexão, se examinar e entregar a Deus o seu arrependimento. Então a trombeta, ela tem essas 2 funções. Uma é posicionamento de guerra e a outra é trazer arrependimento para todos aqueles que ouvirem a trombeta. Então nessa manhã a gente vai encerrar o nosso estudo dos 7 selos hoje. Na semana que vem nós continuaremos com as 7 trombetas, né? Nós vamos ver na próxima semana que Deus vai liberar demônios que estão presos para atormentar os homens, né? Apolion é um dos demônios que vai vir para afligir os homens. Ele vai trazer morte. E nós vamos ler na Bíblia como serão os exércitos desses demônios que vão vir na terra justamente durante o período da grande tribulação, tá bom? Quero lembrar a todos que hoje nós teremos o nosso culto online às 18 horas, certo? Aqueles que puderem nos acompanhar aqui no canal, né? No Facebook, no Instagram. Nós estaremos também no YouTube. Quem puder, se inscreva no nosso canal. Todos os nossos estudos estão lá, todas as pregações da igreja estão lá, os devocionais que os irmãos da nossa igreja têm feito estão sendo colocados lá também. E eu quero agradecer a presença de todos aí que estiveram conosco nesse momento pela manhã e pedir para que Deus abençoe todos vocês. Então, à noite, 18 horas, Rua Dias da Cruz 918, nós estaremos ali recebendo a campanha do quilo, para aqueles que puderem contribuir para pessoas que estão passando dificuldade, e fazendo nosso culto online para você que está em casa nos acompanhar. Amém? Vamos fazer uma última oração para estarmos encerrando. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te pedir misericórdia. Misericórdia sobre o nosso país. Misericórdia sobre a nossa nação, Pai. Senhor, sobre o povo que está aqui, Senhor, no nosso país, no Brasil, Pai. Tenha misericórdia de nós.
Senhor, nós sabemos que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos examinar. Senhor, nesse momento nós te entregamos a nossa nação, Pai. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nos seus lares, Senhor, nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia, protege cada família, Senhor, traz, Senhor, proteção, segurança, saúde, Pai, recursos para manter-nos, Pai, firmes, para que passe esse período de provação. Senhor, em nome de Jesus, envia agora, Senhor, força, envia, Senhor, autoridade para todo aquele que estiver nos ouvindo, Senhor, nessa live, que estiver, Senhor, de alguma forma nos acompanhando, que o Senhor possa fortalecê-los em nome de Jesus e perdoar os nossos pecados. Em nome de Jesus te pedimos, abençoa a aula já da semana que vem, que vai falar sobre as 7 trombetas, sobre os anjos que vão ser liberados, sobre os demônios que vão ser liberados, para que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então até a próxima semana no estudo e até hoje à noite no nosso culto online. Amém? Graça e a paz a todos.